Olá, pessoal, tudo bem? Vamos corrigir a questão de número 95 da prova do Enem de 2020, a prova azul. Questão 95. A fragmentação dos hábitats é caracterizada pela formação de ilhas na paisagem tropical, circundadas por áreas transformadas. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Imagine que uma população de onças foi isolada em uma mata pequena. Elas se extinguiram mesmo sem terem sido abatidas. Diversos componentes da ilha de habitat, como tamanho, heterogeneidade, o seu entorno, a sua conectividade e o efeito de borda, são determinantes para a persistência ou não de espécies originais. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade das ilhas mencionadas no texto compreende a... Primeiro, vamos começar analisando algumas informações, então, que estão presentes aqui no enunciado. Por exemplo, ele fala aqui, da questão da fragmentação. Ele fala aqui da questão da fragmentação dos hábitats. Então, o que acontece nesse processo de fragmentação dos hábitats? Imagina que esse desenho que está aparecendo aí na sua tela anteriormente, esse retângulo, ele era todo um único ecossistema de mata muito bem preservado. E aí a gente começa a ter o processo de desenvolvimento de plantações, A gente pode dizer, por exemplo, que aqui a gente começa a ter plantação de soja, uma planta que tem um grande interesse agrícola no nosso país, E aí você começa a ter a fragmentação desse ecossistema, até o momento em que esse retângulo representa as áreas de plantação de soja e esses pequenos círculos verdes aqui representam o ecossistema da floresta lá que originalmente ocupava todo esse espaço. Então isso é fragmentação de hábitats. E aí no enunciado ele fala da presença de onças, Então a gente começa a ter aqui esses indivíduos isolados, de outros indivíduos da mesma espécie. Todo esse processo de fragmentação ele pode dificultar a reprodução, a sobrevivência, a alimentação dessas onças. Agora, como que a gente pode contribuir para conservar a biodiversidade quando a gente tem a fragmentação dos hábitats? Vamos dar uma olhada em cada uma das alternativas. Na letra A, ele fala sobre formação de microhábitats. Esse processo de fragmentação ele já gera esses microhábitats. Então, não é favorecendo isso, aumentando essa formação de microhábitats, que a gente vai conseguir conservar a biodiversidade. Então, letra A está incorreta. Na letra B ele fala aqui, ampliação do efeito de borda. O efeito de borda ele acontece justamente quando você tem aqui o ecossistema inserido em um local diferente, digamos assim, Essa questão de ter a plantação de soja ao redor. Então, o efeito de borda ele vai acontecer quando você tem o microhabitat ali, o habitat, e aí no limite dele você tem um ecossistema diferente, que no caso aqui vai ser a plantação de soja. Então, isso é efeito de borda. Se a gente ampliar o efeito de borda, é porque a gente está criando mais microhabitats, a gente está fragmentando mais, e não é o que a gente quer. Então, letra B, incorreta. Letra D, promoção da sucessão ecológica. A sucessão ecológica ela é uma sequência de eventos que faz com que a gente tenha o aparecimento ali de plantas pioneiras, depois a gente vai ter a chegada de alguns pássaros e insetos, na sequência plantas maiores, certo? Até que você alcance lá no futuro uma situação que se chama de clímax. Então, resumidamente, isso é um processo de sucessão ecológica. Mas não é esse processo de sucessão ecológica que vai contribuir para a preservação da biodiversidade. Então, letra D, incorreta. Letra E, introdução de novas espécies de animais e vegetais. Se a gente inserir novas espécies em qualquer habitat, a gente pode gerar desequilíbrios ecológicos. Então, não é uma solução para conservar a biodiversidade que já existe em um determinado ecossistema que está fragmentado. Portanto, letra E, incorreta. Veja só, restou qual alternativa? A alternativa C, que fala da construção de corredores ecológicos. Então, a construção de corredores ecológicos, ela permite a união desses habitats fragmentados, desses microhabitats. Você vai construir esse corredor ecológico que vai permitir a passagem de organismos, de um habitat, de um microhabitat para o outro. E isso é extremamente vantajoso, porque você vai aumentar a troca de genes entre os organismos que estão nesses dois habitats, aumentando essa variabilidade genética, você aumenta a chance de sobrevivência dos seres vivos. Portanto, para essa questão, a resposta correta é a alternativa C.